Exemplo prático para vocês. Recentemente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por umas questões fundiárias, a gente precisou comprar um drone. O drone quebrou. O drone quebra, né? O computador quebra, a gente quebra, tudo quebra, o drone quebrou. A gente precisou comprar um drone novo. Na hora de comprar um drone novo, todo mundo parou e foi procurar a gente lá na TI, porque o primeiro drone que compraram, quem comprou foi a área finalística. Quando eles entenderam que eles estavam falando de tecnologia, eles foram lá bater na porta da gente e falaram, gente, a gente está com um problema aqui. Olá, o boletim diário desta semana está muito especial, pois estamos recebendo ele, que é coordenador da área de TIC do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pregoeiro e agente de contratação, presidente da Comissão Permanente de Licitações, graduado em Administração Pública pelo SENAC e em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas não para por aí não. Ele é mestrando em administração pela Unigran Rio, com mais de 10 anos de experiência em logística de compras públicas, licitações e contratos. E também é servidor público no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Gustavo Tats. Salve, Ricardo, boa tarde. Obrigado ao Lucas, Milena, toda a sua equipe de apoio. O pessoal é maravilhoso. Que pessoal gentil, né? Incrível a receptividade da Fawcett. Essa equipe aqui é nota 10, assim como você, professor. Obrigado aí por sua agenda, a sua disponibilidade e, claro, o tema proposto aí está tão em evidência. Você que acompanha aqui o Boletim Diário, se eu fosse você, ficava nessa entrevista, pois ele vai tratar com muita propriedade a conversa de bastidores. Eu posso afirmar para você que esse é um vídeo muito especial. Então eu quero já aproveitar, professor, a sua agenda aqui, pois o tema é a contratação de soluções de TIC. Professor, o espaço é todo seu. Vamos lá. Vamos falar desse tema que não tem como escapar dele quando a gente fala da nova lei de licitações e contratos, porque é uma lei que nasce digital. O professor Renato Fellini é muito feliz em falar sobre isso, e é uma lei que é completamente vinculada a sistemas operacionais de tecnologia da informação. Então, se isso afeta ao governo, a nossa figura, também vai afetar ao licitante, vai afetar o consultor de licitação, acho que vai afetar a sociedade como um todo, porque é um processo de transformação digital que, na verdade, vem acontecendo desde 2016. Desde 2016 se inicia formalmente, através de decreto, a transformação digital do governo brasileiro. Isso traz algumas vantagens maravilhosas do ponto de vista operacional, mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar especificamente de contratação de soluções de TI pela administração pública. E por que é importante a gente tentar olhar isso do ponto de vista do licitante e do consultor de licitação também? Porque as normas de TI são normas ímpares e completamente específicas para a contratação de soluções de TI. Quando a gente olha para a Lei 14.133, ela tem alguns apontamentos muito pontuais e específicos sobre contratação de soluções de TI. Por quê? Porque ela não é prolixa, ela não é extensa. Quem vem determinando as normas, as diretrizes e os procedimentos para esse tipo de contratação são as normas infralegais. Então a gente vai começar a olhar primeiro, assim, separar quais são os dois grandes grupos de normas. Gente, vamos pensar no seguinte: a administração pública federal tem normativos muito bem definidos. Quando você chega em estados e municípios, o nível de normatização e governança vai ser um pouco mais reduzido. É natural que seja desse jeito mesmo. Essas coisas começam pelo Serviço Público Federal. Então, quando a gente olha para o Serviço Público Federal, ele tem dois grandes grupos de normas, que uma atende ao executivo e outra atende ao judiciário e, consequentemente, ao legislativo. Tá? Então, quando a gente olha para o executivo, a gente está falando da Secretaria de Governo Digital, vinculado ao Ministério da Economia. Hoje ela está vinculada ao Ministério da Inovação. E a Secretaria de Governo Digital, a SGD, ela traz todos os normativos que regram a contratação de soluções de TI. Uma coisa interessantíssima é entender que as soluções de TI são divididas em 13 tipos de soluções diferentes. Então não adianta você achar, por exemplo, consultor. Hoje você tem uma empresa que você dá consultoria para ela, que ela vende software. Bacana, software é uma coisa. Semana que vem pode aparecer para você uma empresa
que vende a construção, a fabricação de um software, uma fábrica propriamente dita de software. Aí é uma outra norma completamente diferente. E se você apoia uma empresa que vende material de microinformática, está muito bem obrigado, você está amparado por uma subnorma dentro desse conjunto, desse guarda-chuva de soluções de TI. Mas se você que vende microinformática quiser vender outros equipamentos produzidos diretamente pelas Big Techs, e a gente está falando de Google, Cisco, NetApp, essas grandes corporações de tecnologia da informação, aí já muda um pouco o papo, porque você vai ter que assessorar a sua empresa a procurar uma outra empresa chamada broker, que é a empresa que intermedia o negócio com essas Big Techs. Então a gente tem que olhar, quando a gente olha para o executivo, a gente está falando da IN 94 de 2022, que é na verdade uma compilação da IN número 1 de 2019, que já trazia contratação de soluções de TI, e essa norma, ela é de certa forma um pouco rasa, mas ela tem um monte de apêndice através de portarias específicas determinando os fluxos e procedimentos para a contratação prevista nesse guarda-chuva, que é a IN 94 de 2022. Isso a gente está falando de Executivo Federal. Quando a gente olha para o Judiciário Federal, e de rebarba quem pega carona é o Legislativo, porque é uma resolução 468 de CNJ. Essa resolução, diferente da IN 94 de 2022, que ela é centralizadora do ponto de vista da definição das soluções de TI, mas depois ela pulveriza em subnormas, em subportarias, a resolução 468 não, ela é extremamente prolixa. No texto da mesma norma, de início ao fim dela, ela vai tratar de todo o procedimento para a contratação de solução de TI, de todas as diretrizes, todas as formas de fazer. Ela também vai subdividir em diferentes tipos de solução de TI. Quando a gente fala tipo de solução de TI, gente, só para vocês entenderem, contratação de serviço em nuvem é um tipo de solução. Contratação de suporte de nível 1 e 2 e 3 para helpdesk é um outro tipo de solução. Outsourcing de impressão é outro tipo de solução. Aquisição de microinformática é outro tipo de solução. Internet das coisas é um outro tipo de solução. Então a gente está falando de uma subdivisão das normas, e agora a gente precisa falar um pouco de por que tem essa subdivisão das normas, e aí que entra você, consultor, e aí que entra você, licitante. A administração pública, gente, eu estou falando de dentro da casa, a gente tem alguma dificuldade, às vezes, em corpo técnico, a gente tem muita dificuldade, às vezes, em definir o tipo de solução que a gente quer contratar. E é muito interessante que o mercado nos ajude, e aí eu estou falando enquanto administrador público, é muito interessante que o mercado nos ajude a entender que tipo de solução que a gente precisa, tá? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Recentemente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por umas questões fundiárias, a gente precisou comprar um drone. Esse drone era para quê? Esse drone era para voar sobre determinado local e fazer fotografias aéreas de alta resolução. Essas fotografias eram feitas para acompanhar a evolução da questão fundiária daquele local anexo ao Jardim Botânico. Quem tiver curiosidade, está até na mídia, tem coisas acontecendo nesse assunto, não vamos entrar nisso. O drone quebrou. O drone quebra, né? O computador quebra, a gente quebra, tudo quebra, o drone quebrou. A gente precisou comprar um drone novo. Na hora de comprar um drone novo, todo mundo parou e foi procurar a gente lá na TI, porque o primeiro drone que compraram, quem comprou foi a área finalística. Quando eles entenderam que eles estavam falando de tecnologia, eles foram lá bater na porta da gente e falaram: gente, a gente está com um problema aqui, ajuda a gente a resolver. Então, qual que é o objetivo da contratação do drone? Obter imagens de determinado local. O que é mais barato? Qual a melhor solução? É comprar o drone, é alugar o drone através de uma empresa que vá lá, preste o serviço para você e te entregue as fotografias. Isso pode ser feito por uma empresa de drone, ou é comprar uma imagem de satélite, Landsat, ou de um outro satélite qualquer, de um outro grande grupo de satélites que tem por aí. Qual que é o objeto? A foto de alta resolução. Qual que é o meio para adquirir? Aluguel, aquisição ou aquisição de imagens de satélite. São 3 métricas completamente diferentes. Então, se você trabalha numa empresa que vende drone, você talvez também trabalhe numa empresa que alugue drone, mas você não trabalha numa empresa que vende imagens de satélite. Então, olhar para unidade de medida do objeto que está sendo vendido é fundamental para entender a subdivisão, tá, dos tipos de solução de TI. Por isso que a gente tem que olhar para as normas, agente servidor público, e entender o que a gente precisa para resolver determinado problema. Vou dar um outro exemplo sobre essa questão do tipo de solução de TI para a gente ilustrar isso e consolidar a questão.
Crachá. Uma escola que a gente tem vinculada ao Jardim Botânico precisava emitir crachás. E aí procuraram a gente para desenvolver um sistema. Esse sistema deveria proteger os dados pessoais do aluno através de LGPD e ser estruturado para emitir uma carteirinha virtual, mas também tinha que ter a possibilidade de ser impresso. Aí, gente, beleza, vocês estão precisando de um sistema ou vocês precisam imprimir crachá? Porque vocês podem fazer uma contratação de material gráfico, a gente já é outra solução. Ah, não, a gente na verdade precisa, só que se a gente contrata material gráfico, tem aquele aluno que perde a carteirinha e chega aqui e precisa repor a carteirinha. Então vocês estão falando de uma impressora através de aluguel, que vocês não vão querer, ou de outsourcing, na verdade, vocês não vão querer comprar uma impressora. Só que por coincidência a CGP do Jardim Botânico já tem uma impressora que faz exatamente isso. Então quando a gente busca pelo tipo de solução, a gente está pensando entre comprar uma impressora, alugar uma impressora, contratar material gráfico ou desenvolver um sistema. E por que é muito importante a gente olhar para o tipo de solução? Porque se a solução está errada, a unidade de medida vai estar errada e a execução contratual vai estar errada. E quem se vincular a esse contrato vai ter um problema muito sério. Então, qual que é o papel do fornecedor? E aí o meu ponto de vista falando assim, o fornecedor precisa ajudar a administração pública a entender o tipo de solução que ela tem que encontrar e qual é o momento de fazer isso. A nova lei de licitações é maravilhosa. Ela abre diversas prerrogativas, chamando o mercado para entregar para a administração pública uma solução. O diálogo competitivo nada mais é do que isso, a consulta pública nada mais é do que isso, o chamamento público nada mais é do que isso, o contrato de eficiência nada mais é do que isso. O que a administração pública está falando? O mercado vem aqui me ajudar, porque às vezes, gente, a administração pública compra de caneta a nave espacial. Não dá para saber tudo, a gente não tem corpo funcional para tudo. Então, o que a nova lei traz? Ela traz o mercado para dentro da administração pública e fala, mercado, me dá uma forcinha aqui. Eu não sei resolver esse problema. Eu não sei resolver esse problema, só que vocês são especialistas nisso. Eu vou citar um outro exemplo de coisas de tecnologia da informação. Construção de data center. A gente hoje tem uma emergência lá no Jardim de tentar construir um data center novo. Isso que a gente tem está no espaço um pouco inadequado. E aí a dúvida é, a gente pega uma sala vazia e faz o retrofit dessa sala pelo próprio área de manutenção predial do Jardim Botânico, ou a gente pega uma sala e contrata uma empresa para fazer o retrofit dessa sala, ou a gente compra um container que já chega pronto, montado de Munk, e o cara larga ele dentro do nosso ambiente. A gente tem que analisar os prós e contras. E quem sabe fazer isso? As empresas que constroem data center. E tem muita empresa vendendo data center para o governo federal. Só para vocês terem uma ideia, na esplanada dos ministérios, a gente está falando só da esplanada dos ministérios, tem 53 data centers. Você imagina o tanto de empresa que está vendendo serviço só na esplanada dos ministérios, porque eles têm 53 data centers e todos eles precisam de manutenção. O PS, que é no breaks, para manter o sistema, porque não pode acabar a luz e a internet parar, gente. Não funciona desse jeito, tá? O data center é estruturado para funcionar eternamente. Então, a busca pela solução de TI, eu acho que é a grande sacação. E o pedido que a gente faz à administração pública é, mercado, vem ajudar a gente. Vem ajudar a gente porque são vocês que entendem desse assunto. E aí agora, para finalizar essa parte do tipo de solução, a gente pular para o próximo momento, é a gente falar, por exemplo, esses dias eu fico lendo o edital na internet, tá, gente? Eu fico de taradice olhando para entender onde está certo, onde está errado. Eu sou professor, eu preciso conhecer o que está acontecendo. E eu vi um edital de um conselho regional, não vou falar qual, não vou falar de onde, contratando um desenvolvedor de sistemas web, um aplicativo web, como sendo dedicação exclusiva de mão de obra. Cara, quando você olha as normas de TI, elas são muito claras em definir que contratação de desenvolvimento ou de construção de software não pode ser feita por dedicação exclusiva de mão de obra. Dedicação exclusiva de mão de obra é uma prerrogativa da IN 5/2017, que foi chancelada para uso na 14133, que é uma IN de serviço geral. Assim como você tem um decreto específico para fazer orçamento de obra, você tem as normas específicas de TI. Então, quando você olha para as normas específicas de TI, elas impedem, elas bloqueiam terminantemente a possibilidade de você utilizar dedicação exclusiva de mão de obra para contratar TI. E por que isso interessa? Para a empresa que está prestando serviço, você que está ouvindo agora, para o licitante ou para o consultor de licitação. Porque se você pega um edital desse e se você representa uma empresa de TI que oferece serviço de helpdesk, você tem que ser o primeiro a impugnar esse edital. Impugnar esse edital e dar um tapinha no ombro da administração pública e falar, meu amigo, desculpa, você está contratando errado. E sabe por que é interessante você fazer isso?
Porque eu mandei um e-mail para o pregoeiro do órgão, e assim, ele não se deu o trabalho nem de me responder. Agora, se é um licitante impugnando aquele ato, demonstrando claramente que aquele ato afronta diretamente os normativos de contratação de TI, o buraco é mais embaixo. O pregoeiro vai, talvez, olhar um pouco mais de carinho a solução, vai chamar a área técnica, a área administrativa dele e falar, gente, então, a gente se planejou um pouco mal aqui. Vamos repensar o ato, porque eles estavam contratando desenvolvedor por dedicação exclusiva de mão de obra, determinando o salário, determinando jornada de trabalho e determinando o assento daquele cara de 8 a 5 naquele órgão todos os dias. Cara, isso é dedicação exclusiva de mão de obra. Isso não é serviço de TI. Serviço de TI é medido por nível mínimo de serviço. Nível mínimo de serviço é você pega um catálogo de coisas que têm a ser feitas e entrega para o mercado e fala, meu irmão, toma conta. A gente não determina salário, a gente não determina nem mesmo a jornada de horas de trabalho daquele cara. A empresa é responsável por exemplo, manter um sistema funcionando. O DataSUS tem que estar funcionando integralmente 24 horas por 7 dias da semana. Uma empresa tem que botar quantos analistas forem necessários para fazer aquilo. E não cabe ao órgão ficar julgando se é 1, 2 ou 10 analistas que tem que fazer aquilo. As contratações de TI são diferentes. Então, se você é licitante, se prenda às normas para você reclamar quando você perceber que uma licitação está sendo mal conduzida, ou que ela estraga o seu interesse. Porque uma contratação de serviço de desenvolvimento de software por dedicação exclusiva de mão de obra pode entrar qualquer empresa. Pode entrar uma empresa de manutenção predial que tem um quinaizinho lá pequenininho de alguma coisa de informática, porque ela é especialista em quê? Em fazer concessão de mão de obra. É diferente da empresa de solução de TI. Então, se você representa uma empresa que vende suporte tecnológico, que presta serviço de suporte tecnológico, e você está confuso, vai na norma. Vai na norma, entre em contato com a gente. Inclusive, vou deixar aqui o alerta, né, gente? Meu Instagram está embaixo passando, meu YouTube está embaixo passando. Eu produzo material, eu produzo informação sobre esse tipo de assunto, porque é um assunto muito pouco falado. Além de eu falar em licitações como um todo, eu também produzo bastante conteúdo digital. Então, quem quiser, segue lá o Instagram, que tem muita dica boa. Eu fico dando dica tanto para governo quanto para licitante, consultor, porque eu acho que, de certa forma, a gente tem que, de fato, trabalhar integrado, todo mundo.